Olá pessoal, vamos começar agora o simulado de CPA 20. Então vamos para a primeira questão. De acordo com a legislação do imposto de renda vigente, são considerados fundos de investimentos de curto prazo aqueles cuja carteira de títulos, letra A, tenha prazo médio igual ou inferior a 365 dias. Resposta correta. Qual que é a regra? Fundos com prazo médio menor do que 365 dias vão ser considerados de curto prazo. E fundos com prazo médio maior do que 365 dias vão ser considerados de longo prazo. A diferença de ser um fundo de curto prazo ou de longo prazo é a alíquota de imposto de renda. O fundo de curto prazo tem a alíquota que vai de 22,5% a 20% e o de longo prazo tem a alíquota que vai de 22,5% a 15%. Questão 2. No regime de taxa de câmbio flexível, sem intervenção do Banco Central, quando as transações correntes e a conta de capitais forem superavitárias, letra A, as reservas cambiais se elevarão. Errado, porque quando a gente tem um regime cambial flexível, não há variação da reserva cambial. Letra B, a moeda se desvalorizará. Errado. Nesse caso aqui, o real vai se valorizar. Porque quando a gente tem transação corrente ou conta de capital superavitária, quer dizer que vai entrar muito dólar no Brasil. Dessa forma, o dólar vai se desvalorizar e o real vai se valorizar, que é a letra C. A moeda local se valorizará. Ou seja, quando entra dólar no país, a moeda local se valoriza. Quando sai dólar do país, a moeda local se desvaloriza. Questão 3. Para um investidor que não pretende correr riscos, foi-lhe indicado um investimento em fundo de renda fixa referenciado DI. Ele questionou ao seu gerente a informação que consta no formulário de informações complementares, a seguinte: esse tipo de fundo pode atuar no mercado de derivativos. O gerente esclareceu-lhe que esse comunicado no formulário é padrão e uma exigência do Código de Regulação e Melhores Práticas dos Fundos de Investimentos da Anbima. E que esse tipo de fundo não utiliza instrumentos derivativos. Neste caso, o esclarecimento do gerente está... Resposta correta, letra D. Incorreto, pois este tipo de fundo pode utilizar derivativos para proteção de carteira. Lembrando, os derivativos podem ser usados para alavancagem, que é tomar mais risco, ou para hedge, que é proteger a carteira. Fundos DI, como da questão que a gente está lendo, podem sim usar derivativos, desde que seja para proteção, ou seja, para hedge. Questão 4. Se uma aplicação possui risco, então o retorno observado, letra A, será igual ao retorno esperado. Errado, a gente nunca vai saber o retorno esperado. Então não tem como saber se o retorno passado vai ser igual ao retorno futuro. Letra B, poderá ser diferente do retorno esperado. Resposta correta. A gente nunca sabe, novamente falando, a gente nunca sabe qual vai ser o retorno esperado. Lembrando, retorno passado é igual a retorno observado e retorno esperado é igual a retorno futuro. Questão 5. O objetivo de um fundo de investimentos de renda fixa simples, destinado ao segmento de varejo, é ter uma carteira de títulos com baixo risco de crédito e mercado. Esse objetivo é atingido com uma carteira composta apenas por, resposta correta, letra A, títulos do governo federal de baixa duração. Simplificando, o fundo de renda fixa simples, ele é basicamente composto por letras financeiras do Tesouro, ou seja, LFT. É um fundo altamente conservador que, inclusive, o gerente não precisa preencher o API do cliente para o cliente poder fazer a aplicação. Questão 6. Compete exclusivamente à Assembleia Geral de Cotistas de um fundo de investimentos aprovar a decisão de: letra A, elevar a taxa de administração do fundo. Resposta correta. Para um administrador elevar a taxa de administração de um fundo, ele só vai conseguir fazer isso através de Assembleia Geral de Cotistas. Só que tem um peguinha de prova em relação à redução da taxa de administração. O administrador pode reduzir a taxa sem chamar a Assembleia Geral, mas para aumentar a taxa, ele vai ter que chamar a Assembleia Geral. Letra B. Fechar o fundo para captação de novos recursos. Errado. O administrador pode sim fechar o fundo para captação sem passar por Assembleia. Letra C.
Contratar agência classificadora de risco para as operações do fundo. Também não precisa passar por assembleia, isso é decisão do administrador. E letra D, reduzir a taxa de administração. Também não precisa passar por assembleia. Questão 7. Em um fundo de investimentos, a taxa de administração aplicada sobre o patrimônio do fundo é: resposta correta, letra C. A taxa de administração vai ser fixa, divulgada com percentual anual, só que ela vai ser calculada e deduzida diariamente do valor da cota. Ou seja, um fundo de investimentos vai ter uma taxa de administração anual, por exemplo, de 1%. Só que esse valor de 1% vai ser dividido por 252 dias úteis e essa taxa que der vai ser cobrada diariamente em cima do patrimônio líquido. Questão 8. Uma empresa, pessoa jurídica, tributada com base no lucro real, comprou na Bolsa de Valores cotas de um fundo de investimento imobiliário em fevereiro de 2014. Este fundo pagou rendimentos em 30 de 6 de 2015. Sobre tais rendimentos recebidos, houve a retenção do imposto de renda na fonte. A alíquota D, resposta correta, letra B, 20%. Lembrando, rendimentos de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda para pessoa física. Se for pessoa jurídica, ela vai ser tributada em 20%. Questão 9. O registro de uma operação de swap na BMF-Bovespa, na modalidade com garantia, em que a Bolsa atua como garantidora da operação, visa a diminuição do risco de... Resposta correta, contraparte. Como que funciona? A BMF vai ser a contraparte de todas as operações de swap. Ou seja, ela vai comprar dos vendedores e vai vender para os compradores. Dessa forma, estando no meio do comprador e do vendedor, ela garante que as duas pontas sejam liquidadas, tanto a ponta de venda quanto a ponta de compra. Então ela vai servir como contraparte da operação, mitigando assim o risco de contraparte, também chamado risco de liquidação. Questão 10. A cota de um fundo é calculada a partir do somatório do valor de... Resposta correta, letra A. A cota de um fundo é calculada a partir do somatório do valor de mercado dos ativos do fundo, menos despesas mais receitas, dividido pelo total de cotas do fundo. Tome muito cuidado na prova, porque pode vir questões falando que o valor total do investimento é dividido pelo total de cotistas. Errado, pois pode ter alguns cotistas que tenham mais de uma cota, ok? Então, como é que funciona o valor da cota de um fundo de investimentos? É o valor de mercado dos ativos, menos despesas mais receitas, dividido pelo número de cotas que esse fundo de investimento tem.